A Câmara dos Deputados transferiu para hoje a conclusão da votação em primeiro turno da PEC da transição. Ainda é preciso analisar os destaques apresentados para que ocorra o segundo turno. De Brasília, o repórter Glauco de Queiroz nos traz os detalhes desta reta final do trabalho legislativo. Boa tarde, Glauco. Olá, boa tarde, Davi, boa tarde a todos. É isso mesmo, né? A Câmara dos Deputados retoma hoje, né, a votação dessa matéria que ainda foi aprovada em primeiro turno, mas ainda é necessário, né, apreciar os destaques restantes, né? Ontem, esse texto básico, como eu falei, foi aprovado em primeiro turno. Hoje ainda eles devem votar em segundo turno. Agora, esse texto base, né, que foi aprovado ontem, ele passou por algumas modificações em relação àquele que foi aprovado no Senado aí na semana passada, né? Veja mais detalhes na reportagem sobre o que mudou nesse texto. Mas que tem... Já eram quase 11 horas da noite quando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou o resultado da votação. Foram 23 votos a mais do que o mínimo necessário para a aprovação. 331 sim, 160 não, 499 o quórum. Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2022. No entanto, o texto base sofreu alterações. O Executivo poderá ultrapassar o teto de gastos apenas no ano que vem e não até 2024, como estava na proposta original aprovada no Senado. A PEC abre espaço extra no orçamento de 145 bilhões de reais para despesas com políticas sociais, como Bolsa Família de R$ 600, auxílio gás, farmácia popular e aumento real do salário mínimo. Também abre espaço fiscal para outros 23 bilhões de reais em investimentos. Outra mudança foi feita para realocar cerca de 19 bilhões de reais das emendas do relator, consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o texto aprovado, metade desses recursos vai para emendas individuais e se somam a outros 11 bilhões que deputados e senadores já tinham direito. A outra metade será destinada aos ministérios para o governo utilizar em políticas públicas. Nós queremos votar a PEC contando com os votos de muitos partidos da base atual, com os partidos de oposição, que nós queremos votar majoritariamente pelos 145 bilhões para o Bolsa Família, para as crianças até 6 anos, porque nós queremos espaço fiscal também para merenda escolar, para a cultura, para a moradia, para todo o povo brasileiro. Nós temos a obrigação de dar ao novo presidente eleito, ao novo governo, as condições políticas e jurídicas para que ele possa colocar de pé o plano de governo que submeteu ao crivo da população brasileira e foi aprovada. Não é um aumento de orçamento, mas que ele tenha o mesmo orçamento, e frise, o mesmo orçamento que o atual governo teve, sem qualquer incremento, para que ele possa tocar as políticas públicas. Olha aí, Davi, por causa dessas alterações, né, o texto que for aprovado em segundo turno na Câmara vai precisar voltar para o Senado, né? A Casa já tem, inclusive, uma sessão marcada para hoje e a intenção é que o texto, né, que passou pela Câmara seja chancelado sem problemas pelos senadores, né? Isso porque as alterações estão sendo feitas de comum acordo, né, entre as duas casas, o que facilita essa análise e aprovação, né? A expectativa é que o texto seja aprovado o mais rápido possível, já que o recesso parlamentar já começa aí nessa semana, na sexta-feira. É importante lembrar que essa PEC é de iniciativa do próprio Congresso Nacional, né? Por isso será promulgada direto, sem a necessidade de ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ontem também houve aprovação de um decreto que reajusta em 16,37%, né, o salário dos membros do Congresso Nacional, do presidente da República, vice-presidente e também dos ministros, né? O aumento será concedido já a partir do dia 1º de janeiro, divididos em 4 percentuais pagos de forma escalonada até fevereiro de 2025. Né? A ideia é recompor parcialmente a inflação. A proposta agora segue para a promulgação. Eu volto com você, Davi. Muito obrigado, Glauco.